passar agora para a próxima palestrante, Beatriz Nascimento. Ela é portadora de distrofia muscular progressiva, é formada em terapia ocupacional pela USP, mestre em Ciências Sociais pela PUC e foi professora do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos por 15 anos. Beatriz, seja bem-vinda. Boa tarde. Eu não tenho Duchenne, mas tenho distrofia facioscapulohumeral, também desde infância. Queria agradecer muito a Sônia, que intermediou o convite, Carla, e em primeiro lugar dizer como é legal estar num espaço desse, né? Então, finalmente estamos começando a nos encontrar no Brasil, né? Estava na hora. E é muito bom. Ontem, lá no jantar, já fiquei emocionada de ver as pessoas, de ouvir. E hoje aqui o Fabrício, o Anderson, uma coisa assim, nossa, perguntei para o Anderson, como que você aguenta encarar uma campanha? Eu mal consigo encarar meu dia a dia, né? E tenho facioscapulohumeral, mas os problemas são muito grandes e a gente tem que ser mais forte. Falei, é mesmo, é verdade. Quando os desafios são maiores, a gente cresce para além da gente mesmo, né? E eu acho que esse encontro está cheio de exemplos como esse. Então, a facioscapulohumeral é considerada uma doença muito mais benigna, né, do que a Duchenne. E os médicos sempre falavam, nossa, você é sortuda, né? Eu queria colar, né, os médicos, porque, na verdade, quando está na sua pele, é a sua vida, e as coisas que você deixou de fazer. Então, é tudo muito relativo, né? A questão de ser benigno ou de não ser. Mas, enfim, eu vou contar bem rapidinho da minha história, que eu quero contar um pouquinho, quero mostrar para você como o método Self-Healing realmente tem me ajudado a levar a vida da melhor maneira possível, né? Então, eu cresci com facioscapulohumeral, a minha mãe também tem na família, minha mãe também tinha facioscapulohumeral, e eu cresci também nesse ambiente de ver a piora dela, acompanhar a piora dela, a busca interminável por médicos, por tratamentos fisioterápicos, espirituais, medicamentosos, cirúrgicos, corporais, tudo que podia ouvir falar, minha mãe já tinha percorrido. Quando eu comecei a percorrer, eu já comecei na área de trabalho corporal, já na área de exercício, ginástica, yoga, tai chi, natação. Eu procurei tudo que poderia experimentar já nesse campo, porque no campo medicamentoso, a minha mãe já tinha feito a peregrinação e a gente estava sempre atrás. Ela faleceu só agora, em 2009, com 86 anos, quer dizer, teve uma vida comprida atrás de tratamentos e médicos e tal, né? E muitos dispendiosos, muito caros, muito trabalhosos, como disse o Fabrício também, em termos de ir para lugares, e muitas vezes trazendo mais mal que bem, né? Trazendo mais malefícios ao longo prazo do que benefícios. Então, minha procura já começou por esse caminho mais do exercício, mas também sem sucesso, né? Eu também fiz... Então, tudo isso, um pouquinho de musculação, né? Imagina, não dá certo. Começa a andar, também aí não dá certo. Aí começa a fazer hidro, foi o que mais ajudou naquela época. Yoga eu gostava a hora que deitava e respirava, descansava, porque o resto também dá, ginástica localizada, tudo que você pode imaginar que uma mocinha, né, na puberdade, 14, 15, 16 anos, vendo que essa musculatura não é igual das colegas, que não desempenha bem os esportes, a dança, o social. Eu sempre estava atrás de alguma coisa que fortalecesse a musculatura. Eu não queria subir montanhas, mas eu não queria ser tão desastrada também nos esportes, na educação física, né, na hora do baile, nessas situações, né, e nem ter o músculo molinho daquele jeito. E
Então, assim, a minha adolescência foi esse tipo de busca, né? Eu já fui fazer terapia ocupacional, já porque me interessava muito pela questão da saúde, pela questão da reabilitação, e pelos aspectos psicológicos também, porque eu sabia, acompanhando o que estava acontecendo, que não tinha nada, isso na época, né, final da década de 70. Então, os aspectos psicológicos me interessavam bastante, acabei optando por TO por conta disso, fiz lá na USP e logo vim dar aula aqui na Federal de São Carlos. E foi nesse período, dos 20 aos 30 anos, foi que a doença progrediu muito. Eu estava fazendo já mestrado, já dava aula, e foi quando eu senti que realmente ela vinha sempre progredindo, porque, de fato, desde criança, eu nunca consegui fazer exercício abdominal, eu nunca consegui fazer bochecha, assobiar, piscar o olho com o olho só. Isso desde que eu me entendo por gente. Quer dizer, a minha distrofia, hoje eu tenho 54 anos, a minha distrofia deve ter uns 50, mais ou menos, né? Porque meus pais relatam que eu nunca conseguia piscar com o olho só, né? Então, foi uma longa busca, e sempre fiquei muito mental, né? Porque se você não tem o corpo que te ajuda nas baladas, tem que ser a cabeça, né? Então, sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito pesquisadora, tanto que me formei e logo em seguida estava dando aula na Federal de São Carlos, e no departamento de fisioterapia e terapia ocupacional e enfermagem na época. E fazendo tratamento homeopático, sempre atrás de alguém, sempre, sabe quando você tem uma doença? Que sempre alguém conhece, algum médico, algum espírita, algum isso, algum aquilo, e você vai atrás, né? E eu estava fazendo tratamento homeopático, que o coitado, ele se virou e não conseguia nada que amenizasse. Eu estava numa fase que a doença tem períodos que ela parece que avança mais, né? E tem outros que ela fica mais quietinha. E nesse período eu estava muito desesperada, porque eu estava com 20 e poucos anos, numa carreira teoricamente, né, à minha frente, universitária, mas já pensando em me aposentar, pensando no final da vida mesmo, já sentindo que as coisas estavam ficando cada vez pior. Eu nunca cheguei a parar de andar, eu só tropeçava muito, já naquela época eu tropeçava muito, estava caindo com mais frequência, subir escada eu já sentia, né? Os músculos da face estavam bastante acometidos, então eu cheguei a perder peso, eu sempre tive uma tendência a ser mais cheinha, mas nessa época eu perdi bastante peso, porque me cansava de comer, né? E várias coisas desse tipo. E esse homeopata, de tanto de se descabelar atrás de alguma coisa para me ajudar, ele acabou me sugerindo que fizesse RPG, que era uma coisa que estava chegando no Brasil, né, na década de 80, e ele falou, quem sabe, é um negócio que faz deitado, tal, eu não sei direito, talvez te ajude. Eu fui falar com uma colega na Federal que estava fazendo a formação, eu falei, não, isso é deitado, mas é muito forte, são estiramentos muito, muito fortes, isso não deve fazer bem, mas tem um outro negócio chamado self-healing, que tem uma fisioterapeuta em São Paulo que parece que tem um método específico. E aí aí que começou uma grande virada na minha vida. Isso foi em 88 que eu tive contato com o método do Meir Schneider, li o livro dele, que já tinha sido publicado pelo Círculo do Livro, e em 89, aí ele veio ao Brasil, fez uma sessão e eu senti na maca, na massagem, nada assim transcendental, um negócio muito nheco-nheco, né, que a gente fala, é um negocinho aqui, ele mexendo ali e falando assim, falando umas coisas muito profundas, falou, você vai para casa e você descansa, pega leve hoje. Eu pensei, esse cara absolutamente não me conhece, né? Eu faço de tudo, trabalho 40 e tantas horas por semana, ele faz aqui, mandei para casa, tá doido. Bom, eu fui para casa, fiz xixi a tarde inteira, mas só não saía do banheiro. Aí, depois de algumas horas de tanto ao banheiro, eu comecei a tomar água.
E tive muita clareza que não foi o contrário. Não é que eu tomei muita água e depois eu fui para o banheiro. Eu comecei a fazer muito xixi. Muitos anos depois, quando eu fui estudar, que eu entendi que o que ele tinha feito é ter ativado meu sistema nervoso parasimpático. E a vida toda, eu era de um estresse tal no corpo que eu nem sentia. E aquilo relaxou, e de fato eu me relaxei muito. Aí eu comecei a fazer as duas fitas que ele tinha, e vou mencionar, depois no intervalo eu trouxe alguns materiais que a gente vai pôr lá fora, e acabei traduzindo depois para o português, o encontro consigo mesmo. Oh, meu Deus, eu trouxe o CD errado. E o sentindo a sua coluna, não, e o sentindo a sua coluna. Que acabei traduzindo uns outros também, e que me ajudaram muito a aprender os conceitos que ele falava. Então, que ele falava que eu tinha que parar de me esforçar, que eu tinha que diminuir minhas atividades, que eu tinha que fazer muitas e muitas horas de massagem, que eu tinha que fazer muitas e muitas horas de exercício, mas exercícios extremamente suaves, extremamente leves, exercícios que me reenergizassem. E isso era um conceito completamente distinto, que eu passei a minha vida lutando, querendo mais, me esforçando, fazendo sempre mais que o meu corpo aguentava, né? Então, demorou vários meses ainda aqui no Brasil para eu sentir isso que ele falou. Ele falou, você vai movimentar os seus braços de uma forma até eles ficarem tão leves como se eles flutuassem. É um conceito que absolutamente não existia. Se você visualiza o sangue jorrando pelos seus membros, saindo do seu coração, espalhando pelo seu corpo e trazendo uma leveza, como se você sentisse o sangue correndo nas suas veias. Como eu era completamente distanciada do corpo, porque foi assim que eu consegui existir e crescer na vida, né, separada do meu corpo, foi muito difícil para mim, mais que para que eu vejo para muitas outras pessoas mesmo com distrofia, de adquirir esse conceito. Foi só fazendo realmente muitas e muitas horas que finalmente essas sensações foram começando a acontecer. Mas aí eu percebi que aqui não tinha no Brasil ninguém treinado nem perto para poder me orientar, e acabei pegando uma bolsa, um afastamento da universidade, e fiquei lá em São Francisco 9 meses, me tratando, me trabalhando e fazendo curso. Nesse período, realmente eu fazia, os primeiros 6 meses eu fazia 6 horas por dia de trabalho comigo. Depois eu amenizei para umas 4 horas diárias. E ao final desse processo, que eu mergulhei completamente, mas sabe quando você faz um intensivo? Que eu mergulhei, parei todo o resto, estava fora do Brasil, estava lá só para fazer isso. E comecei a me sentir bem, porque a questão é que, conforme os dias passando, meus movimentos foram melhorando, mas acima de tudo era um bem-estar, a sensação de não estar mais doente, né? Que esse sistêmico que o método consegue trazer, que é muito além de um exercício do ponto de vista biomecânico, é muito diferente. É um ativar, é uma vida que volta e que continua voltando a cada vez que eu paro e faço o exercício. E esse bem-estar foi aumentando, foi crescendo, né? Essas coisas retesadas, os alongamentos, a coisa foi abrindo e o corpo se transformando, e eu me senti pela primeira vez feliz, né? Literalmente, a sensação de felicidade. Eu fui reconhecer um dia andando em São Francisco, e tá certo que a cidade é bonita, mas é para lá disso, né? Andando na cidade, e eu pensei assim, nossa, não tem, parece que eu não tenho, não estou sentindo nada. Nossa. E o segundo pensamento foi assim, se eu me sentir assim bastante, tá ótimo, não quero mais nada, estou curada. Se eu me sentir assim, a maior parte do tempo, não importa se eu subo a montanha, se eu não subo a montanha, se eu consigo correr, se eu não consigo correr, essa sensação é o que deve chamar de felicidade, é uma sensação de bem-estar, de estar bem dentro do próprio corpo, que até então eu realmente não conhecia. Está muito longe. Isso, obrigada.
Então, o que a gente fez? Bom, aí, obviamente, voltei para o Brasil, 40% melhor, numa avaliação subjetiva dele, da gente lá. Voltei para o Brasil determinada a, então, trazer o método, a expandir, a usar tudo que era oportunidades da minha vida. Encontrei uma razão de ser na vida maior do que meus sintomas, maior do que minhas dificuldades, maior do que meus momentos de desânimos e de limitações, que era realmente expandir, trazer esse trabalho. E começou desde lá, então, em 1990, trouxe o método, como nós fizemos em São Carlos durante 15 anos, existiu o Núcleo de Pesquisa em Assistência e Self-Healing. Depois eu saí, aí a Jussara saiu, a Leia acabou saindo, e 15 anos depois o núcleo acabou. E, paralelamente, em São Paulo, as coisas começamos a dar curso, São Paulo, Rio. Depois, 10 anos atrás, criamos a Associação Brasileira de Self-Healing, que este ano completa 10 anos. Tem o site, eu tenho bastante material, inclusive, da associação, dos suas coisinhas, tem tratamento, profissionais que se oferecem para tratamento a baixo custo, então tem alguns panfletinhos lá para quem tiver interesse em te levar, né, na área de São Paulo. Enfim, e finalmente, em janeiro desse ano, eu e Meir conseguimos dar o primeiro curso de formação de professores e instrutores self-healing, formamos 17 instrutores no Brasil. Então, nesse sentido, a trajetória é super vitoriosa, né? Me sinto uma parte com o dever cumprido, ainda tem outras coisas para fazer antes de morrer, que é fazer mais DVDs e produzir mais material para deixar aí, inclusive material escrito, que não tem, um dia a gente vai embora, a gente não está aqui para ficar para semente, e só vai ficar as pessoas que nos conhecem aí para contar a história de quando fez curso Cabia. Então, agora, nesse momento da minha vida, eu estou bem afastada, estou dando pouco curso, estou dando pouca palestra, estou aparecendo bem pouco em público mesmo, atendendo só um pouquinho, para me dedicar a esse outro projeto, esse projeto atual, que é a feitura de vários DVDs, não só para distrofia, né, mas neuromusculares em geral, que é o que eu acabei me aprofundando mais, e deixar aí um material para fulano do Acre poder fazer em casa, né, poder trabalhar. Bom, então, tenho mais quantos minutos? Então, nesses 10 minutos, nós vamos agilizar bem rapidamente. Como é que o método me ajudou e tem ajudado muitas pessoas a viver melhor e a superar, minimizar os efeitos da doença, retardar a progressão e viver melhor com as coisas que tem? Alongamento. Então, a gente alonga tudo. Nosso enrijecimento muscular é maior do que de uma pessoa sem distrofia. Então, a gente alonga, no dia seguinte tem que alongar de novo. Então, tem que alongar, sim, diariamente, de todas as maneiras possíveis, né? Tendão de Aquiles, não só para quem é do Shane Becker, né? Porque a gente vê o pé caído. Então, alongar tendão de Aquiles, por exemplo, tica de cócoras. Isso, de perfil, assim, isso. E aí vai trazendo aqui para frente, você pode até colocar na parede, vai trazendo aqui para frente, para trás, até se sentir, vai sentindo o alongamento, está sentindo na panturrilha? Até você ir sentindo mais e mais o alongamento de toda a panturrilha e o tendão de Aquiles. Pode segurar numa mesa e aí ir jogando o corpo para trás, assim, até alongar bem, porque ele alonga tudo, não é? Alonga bem. Bolinha de tênis. A gente tem que alongar tudo. Senta com a perna esticada para cá. Isso, uma mão aqui, sentada, não é para deitar, não. Uma aqui, outra aqui. E aqui você
balança. Uma coisa que o método faz, que é diferente do alongamento comum, é ativar a vida. O movimento é que traz a vida. Então, dá licença, deixa eu fazer umas variações, tá bom? Pode levantar? Segura o microfone para mim. Aqui? Não, em pé. Desculpa, a gente não treinou muito. Uma coisa é alongar, né? Todo mundo faz e tem que fazer. Essa parte aqui, os isquiotibiais, toda a cadeia posterior, tem que ser alongada e alongada diretamente. Mas, além de alongar, se você encontrar uma posição e chacoalhar alongando, assim, por exemplo, você está alongando, você está acordando, você está quebrando a inércia, você está sacudindo, você está fazendo uma automassagem, não fica com a cabeça levantada, sua cabeça está caída. Aí você chacoalha o ombro. Então, a gente alonga, isso, faz assim, deixa eu ir mostrando que já vai mais rápido. A gente chacoalha o ombro. Claro que você pode rodar também, mas uma coisa é rodar, outra coisa é, sem gravidade, só abrir a cabeça. Os movimentos, a gente faz movimentos circulares. Por que movimentos circulares? Porque a gente quer desenvolver mais equilíbrio nas musculaturas ao redor das articulações. Então, em vez de fazer flexão, extensão, adução e abdução, quer dizer, para frente, para trás, para um lado, para o outro, a gente já faz o círculo de uma vez, porque aí você exercita toda a musculatura ao redor de uma articulação ao mesmo tempo, de uma maneira igual. Como você vai para um lado e depois você vai para o outro, ao você fazer isso, você solta, por exemplo, o tronco, né? Esses do tronco, a gente tem combinações infinitas, desde o pequenininho, aqui, por exemplo, para a direita, só o círculo ao lado da direita, só aqui. Aqui eu vou pegar toda uma série muscular. Aí eu estou sentindo o alongamento atrás da minha coluna, por exemplo, se eu trago o queixo para o peito, alonga mais. Se eu consigo botar minha mão aqui em cima, aí alonga mesmo. E aí você alonga para o outro lado. Você vai sentir cada pedacinho, isso não é para quem tem distrofia, é para todo mundo. Se eu tivesse mais tempo que a gente pudesse fazer junto aqui, é uma coisa impressionante, que acorda as pessoas, não é? Em qualquer lugar. Você está meio dormindo, meio depois do almoço, meio não sei o quê, meio assim. Por quê? Falta circulação, falta sangue, vai ficando tudo meio morto. Na distrofia, isso fica mais morto. Entende? A única diferença entre a gente e quem não tem é isso. A gente tem uma tendência maior a ficar mais enrijecido e mais sem vida. Mas é a mesma coisa que vocês sentem ao final de um dia inteiro sentado em frente ao computador. Aquela falta de vida, né? Então, esses circulinhos, por exemplo, eu não sei mais ficar parada, né? É onde eu estou fazendo um círculo para cá. Eu não chamo mais isso de exercício, é simplesmente eu estou. Porque não dá para não fazer mais. Então, tem uma hora que eu paro de manhã ou no final da tarde para realmente fazer os exercícios, alongar, fichar. Minha casa não tem mesinha de centro, só tapete gostoso para deitar lá. Tem bolinha de tênis em tudo quanto é lugar e tal. As bolinhas de tênis é outra. Estou saindo meio fora do coisa porque o tempo está muito curto, eu me alonguei muito na minha parte, eu ia fazer um por um. Agora só dando umas, né, bolinha de tênis no pé, para alongar toda a cadeia posterior. Bolinha de tênis, literalmente, dos pés à cabeça. Nos pés, sentado ou em pé, para alongar a cadeia posterior, para só abrir a musculatura do pé, porque a gente vai... Qualquer fraqueza da lombar para baixo vai fazer com que o pé trabalhe mais em garra.
trabalho dobrado para te dar sustentação. Então, aquilo alivia para caramba os cansaços, as dores. As dores, distrofia dá dor, sim. Só não dá dor em criança muito nova, porque criança não tem dor. Porque, de resto, conforme os anos vão passando, vai doendo. O enrijecimento causa dor, o processo inflamatório causa dor. Não é uma dor primária, mas é uma dor secundária do processo de degeneração, sim. E essas eu não vivo sem elas, até no carro, no avião, em qualquer lugar, porque elas, literalmente, elas tiram a dor com a mão. Aí, deitado, a gente vai fazer, só deita lá no coisa, só para o pessoal ver um pouquinho, e vai até a nuca, né? Desde a lombar, glúteos, e aí mexe um pouquinho, deixa isso, muito, tá aqui, dobradinho, perfeito. Tá bom? Estou bem na frente aqui do vídeo. Não combinamos direito essa parte também. Você vai fazer, olha, isso. E aqui tem ela tá de saia, mas tem combinações infinitas. Aí você levanta a perna, aí você vira a perna para lá, aí você chacoalha para cá. Qual que é a ideia? Mover, mover, mover. Você pode estar na cadeira de roda, se você tem um braço mais forte, então, claro, a gente vai para cá, a gente faz assim. Mas, às vezes, não dá. Você não tem braço forte nem livre. Então, você vai assim e você faz assim. Nesse chacoalhinho, você foi soltando, soltando, soltando. O pescoço, você está com o pescoço, você está num lugar mesmo, em campanha, você está... Não precisa ficar doido, né? Mas vai abrindo. Nisso, esse bem-estar, e é aí que o self-healing, ele consegue algo que é fenomenal, é realmente fenomenal, que é leveza. Porque melhora a circulação. Mais liberdade de movimento, porque alonga. Não é? Nisso a gente respira, a gente trabalha com a respiração também. Mas ele faz um movimento, realmente acende, acorda as forças regenerativas do corpo. E aí é que é a grande questão. Porque... Tudo no corpo, todos os sistemas do corpo têm em si backup. Então, as células musculares têm células satélites. As células nervosas, elas morreram, claro que morreram, ninguém ressuscita neurônio. Porém, a gente ativa novos. De que jeito que se ativa novos neurônios? Criando uma demanda. Tudo no corpo existe por demanda. Então, você faz o corpo se mover de uma maneira que ele não está acostumado, ele cria nova sinapse para isso acontecer. Agora, falando um pouquinho a linguagem dos profissionais aqui presentes, não é? Tendo uma força, tendo uma energia que vai na direção da vida. Então, a massagem é fundamental. Vou falar só um pouquinho da massagem. Tendo essa força que é produzida pelo movimento, pelo alongamento, pela respiração, pela massagem, pelo movimento passivo, pela visualização, pelos pensamentos, você tendo isso, ou seja, uma confluência de elementos que vão na direção da saúde, que vão na direção da cura, que vão na direção da regeneração, o corpo tem como viabilizar. A gente não precisa ficar preocupado de, como é que isso exatamente age em tal lugar. O corpo faz. Quando você se corta, você limpa para não entrar micróbios. Né? Você lava com água e sabão, passa alguma coisa, e se fez um corte grande, você vai no pronto-socorro e eles costuram. O que quer dizer? Coloca bem juntinho. O resto, quem gruda, é o corpo. E se a gente não pensa por quê, não interessa de que jeito. Tem explicações, cada vez mais a ciência hoje está explicando como isso acontece. Ontem mesmo a gente estava falando, de que jeito? Ora, você tem condição que com o exercício, e aí que está no caso das distrofias, é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho de milagre, não é pílula.
É milagre da formiguinha. Sabe quando você vê a colmeia feita, você fala, mas que inteligência maravilhosa. Cada uma fez um pedacinho daquele jeito e foi, fez de novo, e no fim saiu. Com o repetir do movimento leve, né, livre, sem esforço, e repetido, você vai causando um fortalecimento da fibra muscular, sim. Você vai criando, inclusive, uma pequena, mas real hipertrofia das fibrinhas lá dentro. Tanto que o músculo vai adquirindo uma certa tonicidade. Né? A massagem, que é um outro diferencial, a massagem, ela vai preparar para o movimento, para o exercício, porque o que fortalece é o exercício, não tem dúvida. Agora, como é que você vai pedir para um músculo exausto, para uma pessoa exausta, fazer exercício? Você vai criar mais estresse e mais exaustão. Acabou o tempo. Então, a massagem, ela vai soltar as tensões, trazer mais sangue para o tecido muscular, aumentar a microcirculação dentro do tecido. Olha o que eu estou fazendo. Ela vai soltar os tendões de uma articulação. Então, esse chacoalho, são vários tipos de técnica de massagem e vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas, olha que gostoso. Todo mundo que faz sessão de self-healing adora isso, adora, porque dá uma leveza, dá uma soltura, dá uma vida, dá uma energia que ele raramente consegue de outra maneira. E o que chega mais perto, que a gente faz também, mas não preciso falar que você vai ter bastante, é a água. O que chega mais perto, em termos de bem-estar e benefício, né, da massagem, é a água. Porque também você não tem gravidade, você tem um auxílio. A água faz um pouco isso por você, ela te leva. Né? Mas isso aqui, esse chacoalhar em cada lugar, vai tornar essa parte que eu estou mexendo e essa pessoa que eu estou mexendo pronta, com vontade, disposta a realizar o exercício. Aí ela faz o exercício ativo, ela vira, ela faz, acontece, aí ela cansa e a gente faz um pouquinho de massagem. Então, combinando a massagem com o alongamento, junto, não são momentos diferentes, isso que eu queria chamar a atenção, que eu sei que tem muito profissional de reabilitação. Junto, por que junto? Porque eu preparo, aí ela usa ativamente, e eu descanso, ela usa de novo, e aí nós progredimos. Aí a gente não só não descansa, só descansa o que foi feito, mas a gente pode levar a realmente uma progressão, uma melhora da força muscular e da qualidade de movimentos. Bom, a conversa é longa, mas infelizmente eu trouxe material da associação, eu trouxe referências e materiais sobre o método, livros que estão publicados no Brasil, os CDs e DVDs que existem à disposição e um monte de coisa que no intervalo, depois, quando tiver o coffee break, quem tiver interesse, a gente vai estar lá à frente. Muito obrigada.